Olá, olá, minha gente, a graça e a paz seja com você. Bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Obrigado a você que sempre tem acompanhado aqui os meus vídeos. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero pedir você que ainda não é inscrito no canal, que faça, por favor, a sua inscrição. Compartilhe também os nossos vídeos para que tenhamos condição de alcançar outras pessoas. Nós vamos a uma vinhetinha rapidinha do canal, pouquíssimos segundos, e eu continuo com você na sequência. A lição de hoje é a lição de número 7, que tem por tema: o povo de Deus deve se separar do mal. É isto aí. Texto áureo da lição, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 17. Vamos lá conferir o que diz a bendita palavra de Deus. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro, e eu vos recebereis. Recomendo que você faça a leitura dos textos de Esdras, capítulo de número 2, capítulo 4 e o capítulo de número 6. Nós vamos compreender nesses textos que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação total do pecado, do mundanismo. Nós vamos entender o que estas expressões significam para nós em relação à nossa fé. Então, esta lição, basicamente, nós estaremos estudando os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova vida espiritual que agora eles estavam iniciando em Jerusalém, após anos de cativeiro na Babilônia. Então, nós vamos compreender o que é pecado, o que é mundanismo. Mundanismo é a prática do pecado no meio do povo de Deus, ou seja, é alguém querer viver ao mesmo tempo inserido no contexto da fé, praticando as coisas que o mundo pratica, ou seja, praticando o pecado. O pecado nada mais é do que, aqui a grosso modo para nós, aquele significado que todos nós aprendemos na escola bíblica dominical, que é errar o alvo, é transgredir a lei de Deus. Alguém pode viver dessa forma na igreja? Não deve, mas tem muita gente que vive na igreja praticando algumas coisas que são pecados, praticando coisas do mundo. Por exemplo, mundanismo, vez ou outra, é associada a tipos de roupas, a modelo de roupas. Por exemplo, uma igreja que é tradicional, não é uma igreja bem conservadora, vai proibir as pessoas de usarem determinados tipos de roupas, como, por exemplo, calça para mulher, bermuda para homem e mulher. Isso nada mais é do que meramente usos e costumes, e mundanismo não tem nada a ver do que deixar que as pessoas utilizam esses modelos de roupa. O que teria a ver então mundanismo com a questão da roupa? Por exemplo, uma roupa indecente, uma roupa sensual, uma roupa que vai mostrar partes do corpo, seja ela uma roupa curta demais ou seja ela uma roupa apertada demais, onde vai mostrar as curvas do corpo. É uma maneira sensual de se apresentar e um servo de Deus não deve se portar dessa maneira. Que seja de calça, que seja de bermuda, que seja de qualquer uma outra forma, qualquer um de nós temos o dever, como cristãos, de nos portar decentemente, não fazendo com que o nosso corpo seja objeto de escárnio ou desejo pecaminoso, mas devemos nos portar conforme devem os servos de Deus, honrosamente. Seja a nossa maneira de falar, seja a nossa maneira de agir, ambas devem glorificar o nosso Pai que está no céu. Dificilmente alguém se vestindo indecorosamente, mostrando alguma parte do seu corpo, de nenhuma maneira essa pessoa vai estar honrando e dignificando o nome do Senhor, sendo apenas objeto de escárnio e de desejo lascivo. O que é pecado? É, na verdade, errar o alvo em relação a todos os preceitos que a palavra de Deus nos aponta. Nós precisamos viver em santidade, separados das práticas pecaminosas.
O servo de Deus não pode mentir, ele não deve se portar com inconveniência, não deve se portar com indecência, ele precisa ser cumpridor dos seus deveres. Isso é viver em santidade, conforme a palavra de Deus nos orienta. Não é apenas no momento do culto, mas viver em santidade é um estilo de vida, é viver de uma maneira digna, é viver de uma maneira como que honrando o nome do Senhor. As pessoas ao verem vão dignificar o nome do Senhor. Isso é viver em santidade. Então vamos lá. Primeiro tópico da lição: somente os judeus retornariam a Judá. Isso foi feito lá, uma questão de uma observação em relação à genealogia. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que esse desse prova da sua linhagem, que provasse realmente ser um israelita, ser descendente de Abraão na sua essência, ou seja, ser de raça pura. Os judeus mestiços nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte desse grupo. Era a maneira de acontecer aqui um filtro para que somente os judeus legítimos voltassem então para Jerusalém. A Bíblia diz que estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. Não é lucro nenhum, e sim é um grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada, misturar as gentes. Isso aqui, espiritualizando a questão aqui, o que o autor está querendo dizer aqui é que muitas organizações religiosas, muitas igrejas acabam facilitando demais a permanência de algumas pessoas com condutas de vidas imorais, condutas de vida que não condiz com a palavra de Deus. O caminho é, na verdade, apertado. Jesus diz em João capítulo 3 e o versículo de número 7 que necessário vos é nascer de novo. Então, não adianta ter número, quantidade enorme de gente, se muitas dessas pessoas não estão nem aí de fato para viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos ter um filtro, e o filtro é a palavra de Deus. Se quisermos estar na igreja servindo ao Senhor verdadeiramente, a palavra de Deus é esse filtro, sim. O que você precisa guardar desse tópico 1 desta lição é que Deus não aceita a mistura do seu povo e nós precisamos viver assim, separados para Deus, longe da vida de pecado. Agora para o tópico 2 da lição: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Vamos relembrar aqui quem são os samaritanos, que era a mistura de judeu com outros povos, não é, que surgiram aí a partir do ano 721 a.C., quando o rei da Assíria, mandou conduzir povos diferentes, povos estranhos, para dentro de Samaria, né? Levaram vários outros povos e aí tomaram Samaria por herança e habitaram nas suas cidades. Posteriormente, o rei da Assíria enviou os sacerdotes dos israelitas para ensinar o povo a respeito do temor a Deus. Só que aconteceu um negócio interessante: eles aceitaram o ensino desses sacerdotes, mas continuaram com a vida de idolatria. E eles então misturaram o culto a Deus com o culto idólatra e virou aquela bagunça terrível. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram então para cooperar, conforme está em Esdras capítulo 4 e o versículo de número 1. Obviamente, os judeus rejeitaram esta ajuda e essa foi uma atitude bíblica, uma atitude coerente, porque a Bíblia manda com que nós venhamos preservar a nossa conduta de vida cristã, não é? O que chamamos aí numa linguagem tradicional, né? Conservar a sã doutrina. Repito, o que vez ou outra
é confundida com uso e costume. O uso e costume não tem nada a ver com sã doutrina, certo? O uso e costume, ele é local, é temporal. Ele tanto pode variar de uma região para outra, como também hoje ele pode existir e amanhã não existir mais. A sã doutrina que a palavra de Deus nos ensina, ela é atemporal, ela não está sujeita ao tempo, o que está dizendo então que o que era pecado antes continua sendo pecado hoje, né? O que de fato a sã doutrina vai apontar são exatamente isso aí, o que deve e o que não deve ser praticado, o que é pecado e o que não é. Ela é atemporal e ela também não está condicionada a questões geográficas, a questão, não é, de localidade. Ela permanece, não é? Ela é atemporal. Vamos continuar aqui. Então, os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, eles estariam continuando a gozar de um prestígio, não é? Quando os judeus não aceitaram nada da parte do samaritano, eles se revoltaram. Eles, na verdade, queriam essa mistura, e é o que acontece quando algumas organizações religiosas tentam misturar no meio do povo de Deus, né, fazendo a questão do ecumenismo. Eu, particularmente, sou totalmente contra o ecumenismo. Nós podemos nos relacionar como amigos, nós podemos ter relações profissionais, nós podemos ter relações sociais, é importante que se tenha, mas relacionamento espiritual, isso aí, relacionamento religioso, eu sou totalmente contra, porque misturar o santo com o profano é complicadíssimo, não é? Vai envolver aí numa questão de terrível repugnação da parte de Deus. O que você precisa guardar desse tópico 2 é que os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar aos judeus, eles continuariam usufruindo da sua posição de prestígio. Vamos continuando então, tópico 3 dessa lição. Deus exige santidade do seu povo. Caminhando aqui para fechar, em toda a história do povo de Israel, Deus pediu que os israelitas se mantivessem separados. A palavra santidade é isso, separado. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo-se separado do mal, vivendo separado das práticas pecaminosas. E isso é uma bênção, porque esse relacionamento com Deus de separação do pecado vai gerar para nós alguns resultados extraordinários no mundo físico e também no mundo espiritual. Olha o texto de Josué capítulo 3 e versículo 5, conhecidíssimo texto: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A santificação produz no nosso meio a manifestação da poderosa mão de Deus. Quando aconteceu também dos israelitas, né, não se santificarem, como o texto de Juízes, capítulo de número 7, quando o texto diz que anátema há no meio de vós, ó Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o maldito do meio de vós. Então, ou seja, essa mistura que vai então atrapalhar a santidade, atrapalhar essa separação, vai trazer sérias complicações. Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Sem a santificação, jamais veremos a Deus. Seguir a paz com todos e então a santificação. Nós precisamos nos manter separados do mal. Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, provavelmente eles teriam tido resultados terríveis, porque se uniriam à idolatria dos samaritanos. O que eles queriam fazer era, na verdade, confundir o culto. Ao mesmo tempo que eles adorassem a Deus, no templo eles queriam também adorar aos seus deuses. Isso é fato. Eles até mencionaram, os samaritanos mencionaram: assim como vocês, judeus, nós também cultuamos o Deus, Criador dos céus e da terra.
É verdade isso, mas eles também cultuavam a outros deuses. Não é? Nós precisamos manter a nossa vida separada do mal, separado do pecado, separado da idolatria, separado da mentira, longe do adultério, longe do homossexualismo, longe da prostituição, longe de todos esses pecados que desagradam ao Senhor e vivermos uma vida de santidade, porque vivendo assim, o Senhor vai nos proteger contra as astutas ciladas de Satanás. Nós teremos a ação do Espírito Santo na nossa vida e teremos uma vida plena de comunhão com o nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente e nos ajude a manter uma vida de plena comunhão com Ele, crendo que Ele tem sempre o melhor para nós. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Obrigado você que me assistiu até aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro.